Olha, às vezes eu acho que vai ser muito difícil conseguir fazer vídeos de 5 minutos que honrem o nome do canal para poder falar do Galo. Bora falar um pouquinho do que foi esse Grêmio 2, Galo 1? Vamos lá, né, gente? É muito difícil fazer uma análise coletiva de um jogo em que você tem um jogador expulso com menos de 20 minutos de partida e você tem praticamente a metade de um primeiro tempo e um segundo tempo inteiro para jogar com um a menos. Você vai ter um desgaste maior dos jogadores, você vai ter que ter uma disciplina tática maior, principalmente defensivamente dos jogadores, e isso é uma quebra daquilo que foi treinado, daquilo que foi supostamente passado, né, ou supostamente treinado nos últimos dias antes do jogo. Anula-se tudo aquilo que foi preparado para a partida e tenta-se adotar uma nova estratégia. E aí, com a expulsão, o Galo precisou se fechar, precisou, né, ter uma cobertura do Alan Franco voltando para a lateral direita, e aí precisava de alguém para cobrir o Alan Franco ali. E aí no segundo tempo tem essa substituição com a entrada do Cici no lugar do Scarpa para tentar preencher esse buraco no meio e conseguir fechar os espaços ali que o Grêmio poderia ter jogando com um a mais, mas tem uma questão que mesmo jogando com um a menos, não dá para o Galo ter esse tipo de problema. É uma coisa que acompanha o time desde o ano passado. Esse ano já apareceu em alguns jogos e hoje apareceu de novo. No primeiro gol, a questão da bola aérea. De novo, um jogador adversário subindo sozinho na área, sem ninguém marcando, sem ninguém acompanhando, deixando o Everson numa situação completamente complicada ali. Não tinha mais o que fazer o Everson ali, ele fez o que pôde, mas a defesa falha no lance do gol. Mais uma questão de desconcentração da defesa, no momento em que o time precisava estar aplicado, no momento em que o time precisava estar ligado, porque estava jogando com um a menos, ia receber a pressão do Grêmio, e é num momento desse em que a defesa precisa estar mais ligada, e mais uma vez a gente vê a defesa desligada. Porém, o time chega ao gol de empate, o lançamento lindo do Everson, achando o Vitor Hugo, num momento de rara felicidade ali, no momento em que o time do Galo jogava com um a menos, e quando parecia que o time ia crescer no jogo, mais uma vez, momento em que o time parece que se desliga, desconcentra, o Coelho, num lance muito bobo, perde a bola, gera ali a jogada de ataque do Grêmio, e o gol é um típico gol de um time que carece de um primeiro volante. É um típico gol de um time que não tem um primeiro volante titular e sofre com isso. O Cissé entra bem, joga bem, tem uma boa atuação mais uma vez, mas o Cissé não é solução, gente. O Cissé é um menino de 20 anos. Menino de 20 anos não é para ser a solução nunca. Nunca. Da mesma forma eu digo do Thomas Pérez, que nem estreou ainda. Não pode ser visto como solução. É uma posição vital. É uma posição que o Galo não tem um jogador há um ano ou mais. É um jogador para a gente falar que, poxa, esse aí é titular, veio para assumir a posição. A gente não tem há mais de um ano. E aí custou caro mais uma vez. A falta de um jogador de qualidade, a falta de um volante, de fato, ali fez falta mais uma vez e custou caro de novo. Custou caro contra o Palmeiras, custou caro contra o Red Bull Bragantino e está custando caro nessa derrota para o Grêmio. Mas, além disso, eu quero chamar muita atenção para o fator do Lucas Gonçalves. Acho que o Lucas Gonçalves demorou para fazer algumas mexidas. Por exemplo, em um jogo em que você vai passar a maior parte do tempo com um a menos, não pode ser um jogo que você fique com o Hulk com tanto tempo em campo. O Hulk é um jogador de 39 anos, é um jogador que não vai ser mais tão voluntarioso quanto outros jogadores poderiam ser nesse sentido, jogando com um a menos. Não estou falando da qualidade do Hulk, eu estou falando que nesse tipo de situação específico, quando seu time joga com um a menos, você precisa até mesmo dos homens de frente voltando para ajudar a marcar. E o Hulk nisso, ele não tem condição. Ele não é esse tipo de jogador. Então, para mim, erro de leitura do Lucas Gonçalves em ter demorado para tirar o Hulk de campo. E, por outro lado, deu para ver um pouquinho do Minda, né? Teve um pouco mais de minutos aí e gostei do que vi. Foi pouco ainda, mas pelo menos dessa vez deu para ver que é um jogador que gosta de partir para cima, gosta de driblar, tenta achar espaço. E o Cassierra, acho que ele poderia ter entrado um pouco mais cedo. Acho que o Cassierra poderia ter entrado um pouco antes, deixar para colocar ele no finalzinho do jogo ali numa medida de desespero. Acho que foi um erro de leitura do Lucas Gonçalves. Acho que poderia ter colocado o Cassierra um pouco mais cedo para ajudar, para brigar pelas bolas longas que o Galo utilizou ao longo do segundo tempo.
E também, por ser um pouco mais novo, ter um pouco mais de físico, poderia ajudar um pouco mais também ali na recomposição. Mas, mais uma derrota do time do Galo, o time chega a 4 jogos sem vitória. A gente está vendo o mesmo filme de 2025 sendo repetido. E mais uma vez, a janela está para fechar aí, falta menos de uma semana para a janela de transferências fechar. E a diretoria parece que vai cometer o mesmo erro da temporada passada. Vai deixar o elenco desfalcado, vai deixar o elenco deficiente. E a gente vai ter que esperar até o meio do ano para ver se vai acontecer alguma coisa. Para ver se vai acontecer alguma movimentação, se vai acontecer alguma contratação. E isso pode custar caro. Nem estou falando em questão de briga de parte de cima da tabela, não. Pode custar caro para fazer o Galo brigar contra o rebaixamento. Isso é muito perigoso. O pessoal tá brincando, tá achando que tá tudo bem, numa boa. E dessa vez não tem nem Campeonato Mineiro para iludir, porque a campanha no Campeonato Mineiro tem sido muito irregular e já é um ponto para chamar a atenção. É um sinal amarelo. Ano passado o Campeonato Mineiro iludiu. Esse ano não tem desculpa do Campeonato Mineiro para iludir, não. Então, se a diretoria de fato resolver arriscar e mais uma vez deixar o elenco para mais da metade da temporada com carências, isso vai custar caro. Gente, lembrando sempre, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, curta, compartilha, espalha para a galera. É um projeto novo, está começando. A gente vai falar muito de Galo. A ideia é não só fazer análises de jogos, né, ou comentários de situações pontuais, mas também trazer curiosidades, histórias sobre o clube, sempre nessa temática de tentar sempre ser aí por volta de 5 minutos. Talvez vai ser um pouquinho para mais, como tem sido essas análises pós-jogo ou análises de situações corriqueiras do time, ou um pouco menos aí a depender do tipo de conteúdo que produzir. Mas conto com seu like, conto com seu compartilhamento, vem com a gente, se inscreva no canal, espalha pra galera e vem com a gente, gente. Quanto mais gente falando do Galo, melhor. Valeu, um abraço.